Queridos, nessa noite eu gostaria de continuar tratando com você de um tema muito importante. Mas preste muita atenção, irmãos. Talvez você vai estar se surpreendendo quando você pega as últimas palavras de Jesus. Ele dá uma ordem que é para nós irmos por toda a terra, por todas as nações, e nós fazermos discípulos. E nós temos aprendido o que é ser discípulo. E nessa noite, eu gostaria de trazer a você algumas revelações que vêm do Senhor para a tua vida. Por quê? Porque se eu e você somos discípulos, automaticamente teremos frutos. Frutos. Isso é importantíssimo, irmãos. Porque até Jesus mesmo afirmou que Ele nos chamou para darmos frutos e frutos com abundância. E essa palavra inicial aqui que nós falamos a respeito, dessas tribulações aqui em 1 Pedro, e ele diz: olha, não estranheis a ardente prova. Então, nós como discípulos, nós passaremos por prova e ardente. Você sabe o que é isso? São momentos difíceis, árduos. Por isso que é necessário eu e você estarmos firmados sobre o que o Senhor prometeu para nós, que se manifestaria na nossa vida. Então eu gostaria muito nessa noite, e bem claro a todos nós que tomamos a decisão de ser discípulo, que essa palavra não é para aqueles que não tomaram essa decisão, é para aqueles que tomaram de ser discípulos. E nós todos aqui já tomamos essa decisão. E se você não tomou, tome. Semana passada nós aprendemos os passos que deve ser dado. Irmãos, nós sabemos que o nosso país, só para você entender, é chamado de um país cristão. Mas olha os frutos que nós vemos na nossa sociedade. E os próprios frutos desmentem isso. Então, agora vamos olhar para o outro lado. Para quem verdadeiramente é um discípulo. Mas lembre-se, porém, todos os discípulos têm promessas feitas. Não é pelo pastor, não é pela igreja, mas é pelo Senhor. E uma delas é Mateus capítulo 4, versículo 19. Jesus passa e vai encontrar-se com Pedro, com Tiago, com João, e eles estão trabalhando. Estão lançando a rede, são pescadores. E aí Jesus olha para eles e diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, olha bem, Jesus faz um convite. Só que Jesus faz uma promessa. De que o próprio Senhor Jesus faria deles pescadores de homens. Pare e pense, analise. Jesus está dizendo a eles que os tornaria uma bênção. Que os tornaria uma bênção. Preste muita atenção. Os tornaria uma bênção. Que esses homens passariam a ter uma habilidade tremenda. Queridos, eu começo a ver promessas do Senhor, promessas de Deus, promessas grandes. Não se turbe o vosso coração. Olhe para a promessa de Deus. Deus prometeu, assim como Ele prometeu para Pedro, para João e para Tiago. A palavra ela permanece viva. E se o Senhor me chamou e te chamou, Ele nos fará pescadores de homens. Isso daqui é extraordinário. E o primeiro fruto que esse chamado gera dentro de nós é de nós termos a honra e o privilégio de sermos chamados pelo próprio Deus. Irmãos, preste atenção nisso. Quem nos chama é o Senhor. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 9, de um chamado maravilhoso, de um chamado específico, de um chamado gracioso. A primeira questão para um discípulo é ele nunca se esquecer que ele é chamado pelo próprio Deus. Em Atos capítulo 9, no versículo 1,
E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente se surgiu com o resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, você olha para essa passagem e você pensa assim: pastor, é referente à vida de Paulo, sim, mas também é referente à minha vida, é referente à sua vida. Eu me lembro, irmãos, quando o Senhor começou a enviar discípulos dele lá para casa, quando eu ainda era de adolescente para jovem, e meu pai estava doente, e os irmãos crentes, o pastor, os obreiros iam lá em casa, irmãos, e eu queria fugir tanto daquele povo, que nós morávamos numa casa de esquina, e o muro era um pouco baixo. Eu jogava a bicicleta quando aqueles crentes entravam pelo portão, que era numa rua, e na outra rua, no fundo, eu jogava a bicicleta e dava linha, que eu falava: esses crentes querem me levar para a igreja deles, e eu correndo, e eu fugindo. Mas, irmão, o Senhor estava, eu vou usar aqui uma expressão, como aquele pastor atrás da ovelha desgarrada. Eu nem convertido não era, mas eu tinha uma sede dentro de mim por Deus, mas eu não queria. Eu estava fugindo do reino de Deus. E de uma certa maneira, na minha prática religiosa, eu estava combatendo contra o verdadeiro evangelho, contra o próprio Deus, porque eu era um idólatra. E nisso daí aconteceu algo tremendo. Com o passar dos tempos, eu vi aqueles crentes perseverando, visitando meu pai, minha mãe, orando. E o que aconteceu? Um dia, alguém precisava levar meu pai, e aí não tinha ninguém, e sobrou para quem? Para mim. E eu fui naquela terça-feira levar meu pai, e nós chegamos ali no culto, e era um culto como esse, que nós estamos vivendo aqui, e eu comecei a ouvir aquele pregador pregar, e queridos, e de repente, eu comecei a ver a verdade manifestada, e eu comecei a ver a glória de Deus ali. E ali, eu comecei a dizer comigo: esse pregador está falando é verdade, o que ele está dizendo. E o confronto vem. E ali houve uma mudança dentro de mim. E a partir dali, daqueles que ocorriam, eu comecei a me direcionar para eles, e comecei a abraçá-los, e comecei a frequentar ali. Eu quero dizer para você, que você está aqui nessa noite, não foi porque o seu esposo ou a sua esposa te convidou, não foi porque um amigo te convidou, não foi porque você simplesmente decidiu estar, é porque o Espírito de Deus tem te chamado, o Espírito de Deus tem te convertido, o Espírito de Deus tem te dado essa honra e esse privilégio, e quem está tratando com você é o próprio Deus. Ele disse: vós não me escolheste, mas eu vos escolhi. Quem aqui tem certeza que é chamado pelo Senhor, aplauda Ele de todo o seu coração e diga aleluia, glória a Deus. Nenhuma religião segura ninguém, nenhum amigo consegue segurar alguém no caminho, mas somente o Senhor. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. Primeiramente, você é chamado pelo Senhor. Todo o discípulo precisa entender esse fruto. O meu chamado não foi algo da minha cabeça. O seu chamado não foi algo da sua cabeça. Deus te chamou. Segundo, é para andar e se relacionar diretamente com o próprio Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Sou chamado por Ele. Esse é o primeiro fruto. O segundo, para mim, me relacionar com Ele. E não é um relacionamento, irmãos, com intermediários.
Não, é um relacionamento seu com o próprio Deus. Observe bem que Deus chama Paulo. E a Bíblia diz que Paulo já se relaciona, já no primeiro momento, com o Senhor. E ali, irmãos, a Bíblia diz que esse relacionamento vai crescendo. Vem para 2 Coríntios. O relacionamento vai crescendo. E em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 1, Paulo começa a descrever algumas coisas que aconteceram dentro da sua própria vida. E ele diz assim: em verdade, que não me convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Olha o que ele está dizendo. Eu vou passar a revelar para vocês algumas coisinhas que o Senhor me permitiu nessa comunhão, nesse relacionamento meu. Qual foi? Paulo disse: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Não perca tempo. O Senhor te chamou para ser um discípulo dele. E esse relacionamento tem que ser um relacionamento real, vivo, aonde o Senhor vai começar a te conduzir a ter visões, queridos, isso daqui é extraordinário. Preste muita atenção nisso. Nós temos essa oportunidade de sairmos dessa esfera rasa, mas Deus nos está convidando para uma esfera como Efésios, nos lugares celestiais. Eu estou dizendo de coisas que são extraordinárias, de um Jesus vivo, de um Jesus real, não um Jesus teológico, que é muito importante o Jesus teológico, mas de um Jesus que te conduz aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 2, a fazer de você verdadeiramente uma pessoa espiritual. O homem natural não compreenderá essas coisas. É algo extraordinário. É o véu se rasgar e você entrar na presença. Escute bem. Nesses momentos difíceis seus, nesses momentos árduos, será que essa graça que nós cantamos está te sustentando? Porque essa graça sustentava Paulo. Como discípulo do Senhor, irmãos, nós vamos passar por momentos difíceis, árduos, vamos ser provados. Mas há um fruto desse relacionamento. E esse fruto traz o próprio Senhor pessoalmente. Quando Paulo está na cadeia, e agora ele vai para Roma para enfrentar
uma audiência com o imperador. Mas a Bíblia diz que bem no começo, quando ele é preso, cercado pela morte, preste atenção, cercado pela morte, e a morte com pessoas jejuando por ela, pela morte, jejuando para matar Paulo, e Paulo sabendo que havia pessoas até jejuando para matá-lo. Mas aí, o fruto desse relacionamento produz isso daqui, ó, Atos capítulo 23. No versículo 11. E na noite seguinte, apresentou-se-lhe o Senhor. Aonde? Na cadeia, na cela. E disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E era mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Fizeram um voto. Aquele discípulo de Jesus não passa, ele vai perder o pescoço. Só que esses mais de 40 não sabiam que antes Jesus já tinha vindo pessoalmente dentro da cela e disse: Paulo, fica firme aí, aguenta aí. É uma ardente prova que você está passando, fica firme, porque ninguém vai tocar em você. E quando eu falo desse relacionamento, irmão, eu quero lhe perguntar algo. Deus faz acepção de pessoa? Então, se Deus não faz, depende somente de mim e de você. Você pode fazer acepção de pessoa, você pode até escolher de quem você gosta e quem você não gosta, mas Deus não. E aí quando eu me lembro que Deus escancara e Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Ele não estava dizendo a uma pessoa, ele estava dizendo a toda a humanidade. Porque Deus não ama o Walter, Deus ama o mundo inteiro. E por isso Deus deu o seu Filho amado Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tenha esse relacionamento. Esse relacionamento é tão íntimo, irmãos, que você vai passar a viver um evangelho, como eu disse, mais profundo do que você pensa. Porque como nós estamos aprendendo, o Senhor, Ele continua o mesmo, e Ele vai nos ensinar. Gálatas capítulo 1, eu amo Gálatas, porque eu vejo aqui uma revelação extraordinária do apóstolo. Ele diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus. A sua Deus vai te trazer essa intimidade tremenda. Você vai começar a ler o evangelho e vai começar a entender. E pode ter calma, pode ter tranquilidade, que não vai causar confusão não, viu? Porque uma das coisas que Paulo aprendeu no evangelho foi ser submisso. Tanto é que ele reconhecia que os apóstolos eram aqueles que deveriam ter autoridade sobre ele. Então, irmãos, nós vemos que Paulo, ele tinha uma comunhão com o Senhor, que o Senhor lhe ensinava. Lhe ensinou a graça. Quem mais falou da graça foi Paulo. Mais do que todos os apóstolos. Terceiro, você vai ver que você vai ter a sua vida, já não mais de qualquer maneira, mas a tua vida vai ter um propósito bem definido. Quando Jesus chama Paulo, nós lemos lá o texto, capítulo 9, versículo 1 ao 5. Mas veja bem, no versículo 6, a Bíblia diz:
que ali já surge um servo do Senhor. No versículo 6, e ele tremendo atônico diz: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? Olha o servo nascendo. Irmão, se você é um discípulo do Senhor, você vai ser servo. Nós seremos servos. Nós seremos servos do Senhor. E é certo que o Senhor vai trabalhar nesse servo. E esse servo vai se tornar um obreiro na casa do Senhor, dentro da sua casa, dentro da comunidade. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, que ele próprio vai trazer aqui e vai deixar bem claro em Romanos capítulo 1, que ele agora, depois de alguns anos servindo ao Senhor, Deus pôde trabalhar nele e formar nele o caráter de um apóstolo. Um discípulo, irmãos, ele tem essa preocupação dele crescer na graça e no conhecimento, para ele poder cumprir com os propósitos de Deus na sua vida. Em Romanos capítulo 1, ele diz aqui, olha, ele começa assim: Paulo, quem? Servo de Jesus, chamado para o apostolado, separado para o evangelho de Deus. Todos nós, como discípulos do Senhor, precisamos nos preocupar. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos que esse fruto vá nos conduzindo a essa intimidade, a esse relacionamento que vai fazer com que a nossa vida seja utilizada para um verdadeiro propósito. A sua vida, a minha vida. Observe bem acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi. Eu estou no versículo 3. Declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Irmão, você cantou aqui que a graça de Deus te sustenta. Se a graça de Deus te sustenta, você vai crescer. O fruto vai se manifestar dessa vida com Deus. E você vai começar a se aprofundar na vida espiritual com o Senhor. Olha bem que a Bíblia diz: para a obediência da fé entre todas as gente pelos seus nomes, entre as quais sois também vós chamado para serdes de Jesus. Esse homem entendeu tanto que ele disse para nós sermos imitadores dele como ele era de Cristo, sermos discípulos de Paulo como ele era de Cristo. Queridos, isso daqui é profundo. O que Deus está dizendo para mim e para você é que você pode pegar essa vida maravilhosa que você tem, essa vida preciosa que você tem, e você pode fazer com ela o que você quiser. Todo ser humano é livre para fazer. Ou você pode tomar a decisão de servir ao Senhor. Nós sabemos, e eu gosto muito do texto de Eclesiastes, quando diz para nós do seguinte, e escute bem, você que está aqui nessa noite, a sua vida é preciosa demais. E o Senhor deu a vida porque a sua vida vale a pena. A sua vida é tremenda. Agora você pode fazer com ela o que você quiser. Ou você pode se tornar um discípulo de Jesus, ou você pode jogar a sua vida fora. Eclesiastes 11, versículo 9 e 10. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Saiba, porém, que por todas essas coisas trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. E aí ele dá um conselho: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos do quais venha dizer, não tenho neles contentamentos. Um verdadeiro servo do Senhor, ele toma a decisão logo cedo e entrega sua vida ao Senhor. Por quê? Porque ele sabe, irmão, que a comunhão dele de discípulo vai produzir uma vida com propósito. Você não está sobre a terra para passar tempo somente, mas para viver com os propósitos do Senhor. Pegar essa sua vida aí e usá-la com propósito, começando
em colocar sobre o lugar mais seguro que um ser humano pode alcançar. Qual é o lugar mais seguro? É sobre o verdadeiro Cristo. Jesus disse que muitos virão no nome dele e se dirão ser ele. E aí ele dá um conselho: conheça-me. E você precisa conhecer o verdadeiro Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, Paulo ele cita algumas características do verdadeiro Cristo que eu e você devemos seguir. Devemos ser discípulos dele. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos. Escute bem, Paulo não se atreveu a pregar outra coisa a não ser a Jesus crucificado. Porque a mensagem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus para a salvação. Eu me entreguei para o Jesus que foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai. A esse Jesus nós devemos entregar a nossa vida. Porque esse Jesus, em Filipenses capítulo 1, no versículo 6, ele diz que o verdadeiro discípulo dele tem os mesmos sentimentos que ele teve. Por favor, é Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2, 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Pastor, aonde que Jesus está dizendo que eu devo ter o mesmo sentimento que aqui está no versículo 6? No versículo 5. Ele diz: de sorte que haja em vós, quem? Os meus discípulos, que tenham o mesmo sentimento. De nós nos esvaziarmos, no versículo 7, e nós nos fazermos como Jesus. Ele se fez servo, ele se fez semelhante a mim e a você. E quando no versículo 8, achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Todos nós, como discípulos do Senhor, sabemos que a nossa vida está dentro dessa palavra. E no versículo 9, por isso Deus exaltou ao Senhor Jesus sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, do que estão no céu e na terra, e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Todos nós devemos estar num lugar seguro, e o lugar seguro é só esse daqui, irmãos, não existe outro. E eu quero dizer para você que esse lugar é tão seguro, que nós, como discípulos do Senhor, passamos a carregar o poder de salvação dentro de nós. Passamos a carregar o poder de salvação dentro de... Ou você vai falar de salvação para alguém sendo que você não é salvo, ou eu vou querer falar de salvação para alguém sendo que eu não sou salvo. Vamos nos tornar fariseus? Vocês se lembram que Jesus disse: os fariseus fazem isso. E Jesus disse: faça o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem. Não, irmãos, nós somos discípulos de Jesus. Nós vamos falar para eles fazerem exatamente aquilo que nós fazemos, de que nós confessamos ao Senhor Jesus, pois em nosso coração nós cremos que Deus o ressuscitou de entre os mortos, e com o coração nós cremos para ser justificado, e com essa boca nós confessamos a Ele para a salvação. Quem é salvo, diga aleluia. Carregamos dentro de nós esse poder, e sabe por quê? Porque Deus quer a salvação de todo ser humano. Deus quer a salvação de todo humano, de todo ser humano. Escute bem, abre os teus ouvidos. Deus quer a salvação de todo ser humano. 1 Timóteo
capítulo 2, versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Irmão, oh Jesus, que coisa agradável. Eu me lembro no Velho Testamento que a minha e a sua vida deve ser um aroma suave às narinas do Senhor. Algo agradável. E agora, o que é agradável e bom diante do nosso Deus e Salvador? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se você pode, feche seus olhos por um momento. Pense em toda a sua parentela. É da vontade de Deus que todos venham a ser salvos e conhecer a verdade. Aleluia. E discípulo do Senhor carrega dentro de si esse poder. Aleluia. Torequeria marabandaremi alabaste. Toreria mandoremi la barra bashem maramandore. Ororeria mandaramais. Por isso a ardente prova. Por isso a ardente prova que estamos passando, porque carregamos dentro de nós esse poder de salvação. E Jesus disse: olha, vós sois a luz deste mundo, vós deveis brilhar, e nós resplandecemos, irmão, e as trevas estão tentando te apagar, mas aquele que começou a boa obra vai mantê-la acesa, e a glória de Deus vai resplandecer dentro da sua casa, dentro da tua família. E eu vou mais além, dentro do teu bairro, dentro da tua cidade, dentro desse estado, dentro desse país. Se tem alguém vivo aqui, glorifica ao Senhor, porque vai se cumprir essa promessa, porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia! Será feito conforme a tua fé. Irmãos, e eu quero dizer para você que esse relacionamento com Deus, que é algo tremendo, irmão, ele te leva a você a ter o conhecimento de que o que nós estamos aqui recebendo não se compara ao que nós vamos receber na vinda futura, na vida futura, na eternidade. Você e eu nem pensamos e nem temos condição. Você lembra que Paulo disse: olha, o que eu vi não tem como expressar, o que eu vi não convém nem falar. Meu irmão, tem gente que fica tão maravilhado com o que vê aqui na terra, que o coração está aqui na terra. Eu não tenho nada contra isso, mas o que eu estou esperando, irmãos, é que aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não viu e que não chegou ao coração dos homens, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o buscam e o amam. Quem está buscando ao Senhor, quem ama ao Senhor, espere grandes coisas, porque vai acontecer. E se você crê, aplauda ao Senhor e glorifica a Ele e exalte a Ele. E eu quero te dizer que não sou eu que promete isso. Venha para 1 Coríntios, capítulo 2, meu Deus do céu, meu Pai, 2:9. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que os nossos olhos não viu, e o ouvido não viu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. E só é revelado a quem tem o Espírito de Deus, no versículo 10. E o Espírito de Deus, irmão, vai falar com você coisas, presta atenção, que você não tem capacidade humana para entender, e nem humana para ver. Por isso que isso é somente para discípulo de Jesus. E a Bíblia diz
1 Coríntios aqui 15, falando sobre esse fruto que gera em nós uma certeza de que está preparado lá no futuro. É glorioso que em 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você quer ver uma coisa que não é da cabeça do ser humano? É que isso daqui que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Você vai passar por uma transformação extraordinária, que o ser humano não tem como entendimento, e você será como Jesus é. Nós seremos como Jesus é. Teremos um corpo glorificado como Ele. Mas para isso, Romanos 8,18. Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmão, está difícil, está doendo? Aguenta firme aí. E lembra, se com ele padecemos, com Ele reinaremos. Não se compara. 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João capítulo 3, versículo 2. João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabendo que quando Jesus se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Além de ver Jesus, nós receberemos uma graça, uma glória que não tem palavras. Por isso, meu irmão, nós vamos com Jesus. E aqui eu quero que você preste atenção. Como discípulo você tem que crescer e se amadurecer. Por quê? Porque no futuro nós julgaremos junto com Jesus. Seremos juízes. Por isso que 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Olha o que ele está dizendo. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Cresça. Se esforce em ler, em aprender. Porque você vai se apresentar diante do Rei dos Reis. E você vai junto com Ele julgar. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que vós haveis de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essas vidas. Portanto, cresça. Seja um verdadeiro discípulo do Senhor. Permita o Senhor trabalhar e amadurecer. Sirva o Senhor pelo que Ele é. Sirva o Senhor pelo que Ele é. Ame Ele. Se torne igualzinho a Ele. Fique cada vez mais. Sendo um discípulo do Senhor. Eu quero que nessa noite você reflita muito sobre essa palavra. Queridos, não corra atrás das coisas. Fique tranquilo. Busque o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Se coloque de pé, se você pode. Seja um discípulo do Senhor. Vou repetir o que um pastor disse. Ele passou por um momento muito difícil durante alguns anos. E ele disse: pastor, a única coisa que eu fiz foi ficar no caminho
na verdade e na vida. E eu disse, ele falou, eu disse ao Senhor, o Senhor está vendo tudo que está acontecendo. E a única coisa que eu posso fazer é isso. Ficar em ti, viver a verdade e estar na vida que é o Senhor. E no tempo certo, Deus está abençoando ele. Deus está fazendo coisas grandes e tremendas. Deus o está honrando como discípulo. Então eu gostaria muito que nessa noite você se voltasse ao Senhor, trazesse a tua memória, Senhor, eu sou teu discípulo. E eu carrego dentro de mim a salvação. Eu carrego o poder dentro de mim de salvação. Você é salvo, meu irmão. Se há alguma dúvida, permita o teu Salvador te abraçar agora e dizer para ti, como ele dizia para Paulo, como ele falava para Paulo. Pode crer nessa palavra que o pastor está dizendo, porque ele disse que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou ovelha tua, Senhor Jesus. Sinta a graça de Deus, sinta a misericórdia do Senhor, sinta o amor do Senhor por ti. Sinta o fruto desse relacionamento se manifestando agora na tua vida. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos.